Olá, velho amigo. Hoje eu vou iniciar uma das primeiras séries aqui no canal e eu vou contar hoje uma das melhores, se não a melhor fancomic de Edward, que lembrando, eu não vou citar as tretas que os criadores se envolveram, porque isso aqui é um vídeo sobre a comic e não sobre os criadores. Edward The Beginning and the Friend, ou como muitos consideram, uma variante feita por fã do Edward Future, que faz muito sentido lá com o episódio do do What the Future. Essa série vai funcionar o seguinte: eu vou resumir o que acontece na história, vou contar por cima, vou mostrar imagens da comic e vou mostrar imagens de fãs, animações de fãs pelo fundo, porque isso aqui não é oficial, então não tem um episódio para eu colocar de fundo, mas vai funcionar mais ou menos assim. Então, vamos começar. A nossa história começa com uma TV soando de fundo, mostrando praticamente um jornal, onde um exército armado anuncia que vai executar o primeiro-ministro da Inglaterra. Porém, novamente, que nem dá pra ver na comic, tem um clique que alguém trocou de canal, onde mostra Matt fazendo um comercial de espelhos. Daí dá pra ver que, obviamente, eram Ed, Tom e Matt assistindo TV. Obviamente, Matt é o único feliz ali naquela situação. Tom e Ed estavam aparentemente morrendo de tanto tédio. Até que Ed pensa em acordar Tom para pedir para ele pegar uma coca para ele na geladeira. Tom, de saco cheio, obviamente aceita. Até que de repente, Tom percebe que não tem nenhuma coca na geladeira. Então ele, logo que avisa o Ed entra em pânico, dizendo que como uma coisa tão terrível podia ter acontecido. Dizendo que, pensando como que isso tinha acontecido se ele tinha colocado o estoque inteiro em outro dia. Até que Tom lembra ele que ele toma galões de coca por dia. E daí eles ficam de saco cheio e decidem sair para comprar coca. Uma coisa que é perceptível é que é só uma aspas que eu acho engraçado, que eles ignoram o que tá acontecendo ao redor só pra ir comprar coca. Enfim, de qualquer maneira, os revolucionários estão invadindo o mercado e eles simplesmente ignoram. E o Ed começa a procurar a tua coca, até que infelizmente ele não acha, ficando em pânico de novo. Porém, Matt aponta para uma estante cheia de Pepsi, que deixa o Ed indignado. Só que Tom, mexendo ali no meio das garrafas, acha uma garrafa de Coca-Cola. Ed, obviamente, fica encantado com a Coca, onde corta para casa de novo. Tom fala que tem alguém batendo na porta, só que os dois estão distraídos demais para atender. Até que Tom atende a porta e se depara com Paul e Patrick, onde inclusive vamos pausar aqui para ver esse cartazinho, que ele zoou ali a cara do Matt, riscou a cara do Tom, e o do Ed ele deixou bem claro para não machucar. Claramente nós já sabemos que isso ali é o Tord, mas enfim. Eles perguntam se é o Tom. E obviamente Tom concorda com meio desconfiança, até que o Paul aponta uma arma pra ele. Enfim, de qualquer maneira, eles sequestram os três e Ed fica desesperado de novo com a Coca-Cola. Agora, indo pro capítulo 2, eles são presos aparentemente num local e o Paul e o Patrick saem de lá. Ed fica pito da cara, falando que a prisão muda um homem. Até que Tom lembra ele que ele só tá um minuto lá. Ed, indignado com a situação, decide chutar a porta e a porta se abre. Tom, olhando a fechadura, se depara que eles esqueceram de trancar. Bom, após isso, eles, perdidos sem saber onde sair, começam a testar vários tipos de pó. Onde aqui tem uma das melhores piadas dessa webcomic, onde o Patrick diz: Paul, você lembra de ter trancado a cela, né? E o Paul responde: eu tenho cara do idiota que esqueceria de trancar isso? Eu realmente preciso responder sua pergunta. E ele se faz de besta falando como é que vocês escaparam. Onde o Ed faz uma das piadas dele e o Patrick manda o Paul perseguir eles. Rapidamente começa a perseguição entre os 5, onde por sorte eles entram num lugar entupido de armamento de arma, onde rapidamente os três começam a pensar no que eles iriam pegar. E de todas aquelas armas, eles pegam uma vassoura, um desentupidor e um garfo e uma colher. Até que de repente, os robôs vermelhos, que são uma espécie de inimigo que vai aparecer bastante nessa série, invadem como guardas de segurança. E eles percebem que não vai ter mais como eles escapar. Então eles têm que se virar com aquelas armas que eles pegaram mesmo. Até que Ed percebe que os robôs têm uma alta semelhança com alguma coisa. Porém, quando Ed vai dizer, ele é interrompido por um murro que Tom toma. Tom começa a se divertir destruindo os robôs, até que um dos robôs pega sua perna e ele cai em cima dos três, onde eles começam a discutir e são capturados rapidamente. E no final desse capítulo 2, nós sabemos quem vai aparecer no próximo capítulo. Agora, no capítulo 2, parte 2, inclusive que tem uma das melhores artes feitas por fãs de Edward, e que representa tudo que o Tord é, inclusive, pelo menos o Tord do mal, enfim,
Vamos continuar. Obviamente era o Tord. Então Tord entra na sala e diz que estava planejando essa reunião há muito tempo, mas não exatamente desse jeito, já que alguém havia feito seu trabalho errado. Ed, com uma cara de assustado, diz Tord, e obviamente Tord a fazer seu clássico Hello, old friend, até que Tom interrompe dizendo se ele está vivo, com um tom de deboche. Até que Matt, quando olha pro rosto queimado de Tord, fica tão horrorizado que começa a descrever a situação e começa a xingar a aparência do Tord, dizendo que era melhor ele colocar um tapa-olho ou algo assim para esconder aquela coisa. Após isso, Tord interrompe dizendo que sim, é ele, só que agora ele não utiliza mais aquele nome, que ele sofreu muitas mudanças por causa da nova aparência dele. E Ed diz que ele parece estar se sentindo bem com o que é que ser. Tord obviamente concorda, dizendo que ele foi o responsável por destruir praticamente a cidade e também ser o responsável por ter sequestrado todos os cidadãos daquela cidade. Até que Ed pergunta quem que sumiu. E aí Tord percebe que o Ed e os outros não tinham prestado atenção no mundo ao redor. Tord obviamente fica indignado, dizendo que ele destruiu a cidade e que ele havia saído em todos os portais de notícias. Só que Ed, Tom e Matt, como são distraídos, não haviam lido ou visto nenhuma notícia, dizendo que ele não se lembrava disso, até ele pergunta pros outros, e Tord se estressa um pouco e entope a boca de charuto. Matt, depois de ver a cara de Tord novamente, ele passa mal e chega a vomitar na cabeça de um dos robôs, e Tord manda Patrick lá limpar porque os robôs são caros. De qualquer maneira, Tord diz que ele explodiu escolas, hospitais e orfanatos. E Ed aparentemente não liga, até que ele diz que removeu toda a Coca-Cola do Reino Unido, ou melhor, da Inglaterra. E Ed fica indignado, chamando ele de demônio, perguntando como que ele poderia ter feito algo tão cruel. E Tom do lado praticamente dizendo que, Tord explodiu orfanatos. Até que o braço de Tord ativa do nada e ele tava com os curativos. E Tom obviamente dá uma zoada nele, dizendo que não era culpa dele ter acabado com o mundo e acabado com o estúpido robô gigante dele. Porém Tord, após mencionar o robô gigante, fica tão enfurecido que basicamente remove todos os curativos que estavam no seu braço robótico. E pergunta pro Tom por que ele nunca cala a boca. Ed, dizendo pra Tord se acalmar, diz que o nome dele não é mais Tord, é Líder Vermelho agora, ou melhor, Red Leader. Então, eu vou me referir como Red Leader. Então, após isso, Tord começa a mostrar o seu novo braço, dizendo que ele recebeu uma ajudinha do Tom, por conta da explosão do robô. E Paul e Patrick ajudaram ele quando ele precisava. Agora nós temos um corte pro passado, mostrando como que isso aconteceu, onde ele obviamente estava estressado, pede pro Paul remover o braço antigo dele ferido, para poder instalar o braço robótico no lugar. Mesmo assim, Tord pergunta o que tem de tão engraçado e Tom chama ele de comunista, o que acaba fazendo Tord e Tom se rirem pra caramba. O Ed dá uma rida por não ter entendido, até que Tord tem um surto psicótico e ele começa a bater a cabeça do Tom no chão, chegando no nível de quebrar até mesmo a quarta parede com as pancadas. Onde Ed, como fica indignado com a situação, pede pra Tord parar de espancar ele. Tord leva em consideração, dizendo que Tom está bem, dizendo que ele não vai machucar o Tom, que ele só queria mostrar pro Tom quem que tinha poder agora. Ed novamente deixa bem claro que isso tá indo longe demais, e então Tord novamente lembra que agora Tord está morto e ele é o novo Red Leader, e agora aquele é o mundo do Tord. E Tord fala para levá-los pra sala de tortura, onde ele pede pra Paul e Patrick carregá-los, e fala que não é pra deixá-los escapar de novo, que isso não é uma questão de dinheiro e que é uma questão pessoal. Bem, agora indo pro capítulo 3, eles estão sendo levados para a sala de tortura e dá pra gente ver várias coisas que o Tord fez estampadas na parede, até que os três começam a fazer piada no meio do caminho com o nome do Tord. E quando eles são levados para a sala de tortura, o Ed tem a ideia de cortar numa serra que tinha ali perto a corda que Paul estava utilizando para carregá-los. Eles passam por alguns laboratórios onde tinha experimentos de outros Eds e Matts e Toms, e também vemos um lugar que Tord utilizava para se divertir e assistir alguma coisa, onde tinha Matts e Toms numa sala que tem um monstro lá e ele basicamente mata um Matt, que eu não vou nem colocar a cena aqui porque ela é um pouquinho, não é muito brutal, mas é um pouquinho brutal. Enfim, de qualquer maneira,
Tom se diverte, né, vendo o outro Matt morrendo, até que aparece um Tom e ele é explodido na frente do Viro. Até que eles acham a sala de baterias e controle de uma parte do Tord. Tord, obviamente, indo no caminho da sala de tortura, preparado para torturar o Tom, Matt e Ed, tentaram enganar ele. Ele obviamente tenta procurar onde é que eles estão, até que ele acha onde eles estão pelas partes das câmeras, até que eles entram no quarto do Tord e acham a sala de comando principal e privada do Tord. Ed obviamente lembra a senha que Tord utilizava para tudo e consegue desbloquear o acesso, dizendo o bom e velho Tord. Até que eles começam a abrir um monte de salas que continham diversas criaturas mortíferas do Tord, que começa a matar vários dos revolucionários que trabalhavam pro Tord. Até que Paul diz, pelo menos não pode ficar pior, e começa a tancar Sunshine Lollipops. Um dos revolucionáriozinhos que aparece, que é um revolucionário imortal, diz até que ele gosta daquela música, só que, Tord não foi com a cara dele. Eles começam a sair da base em desespero, até que uma criatura derretida cai do céu, ameaçando matar Ed. E daí, porém, Tord salva Ed dando um tiro na cara da criatura, e Ed até pensa que o Tord ia estar do lado deles por um momento. Até que o Ed tenta convencer o Tord de ter a vida antiga de volta, porém até faz Tord repensar por um momento, quando Ed diz que poderia ser que nem nos velhos tempos. Porém, Tom arremessa um dos cubos mágicos que Matt havia pegado no quarto do Tord, e isso acaba danificando o braço de Tom. Então acontece o seguinte, eles conseguem pegar uma van e escapar. Um dos revolucionários do Tord fala que a situação foi controlada, que as armas biológicas foram contidas e algumas foram mortas. Porém, Tord está num estado tão grande de fúria que ele descarrega um pente inteiro de munição na cabeça desse tenente e simplesmente fala para ele calar a boca. Bom, então esse foi o início dessa série no canal. Se vocês gostarem, eu trago mais, porque realmente eu tive que fazer o download de cada imagem, deu mais de 70 imagens. E então, caso vocês gostem, já sabe, deixe nos comentários. E qualquer coisa, entre em contato, caso queiram fazer parte do canal para alguma dublagem ou algum tipo de método ou sugestão para o vídeo. Lembrando, estou precisando de vozes para Tom e Matt. Quem puder ajudar aí nos comentários, pode me enviar uma mensagem ou pode deixar nos comentários que eu vou tentar entrar em contato. Agradeço, espero que tenham gostado do vídeo e até logo, velhos amigos.